A primeira coisa é ter uma visão. Isto é, você tem que saber, tem que ter um diagnóstico, tem que olhar o futuro, não no sentido de prever, mas no sentido de construir, né? O futuro se constrói, tem que ter a visão. Depois tem que compartilhar essa visão e conseguir, aí que está o papel da liderança. Uma pessoa pode ter uma visão estratégica e não ser líder, mas para ser líder tem que ter a visão estratégica e aí compartilhar esta visão com toda a equipe ou com toda a organização, que todas as pessoas compreendam e comprem esta visão. E a terceira é a capacidade de fazer com que as pessoas se movimentem em direção a esta visão. Porque tem 3 níveis de complexidade diferente numa função de liderança. O primeiro é saber o que está errado. Isso aí todo mundo sabe. Você vai fazer uma análise até do governo, do Estado, todo mundo sabe o que está errado. O segundo nível é saber o que é o certo. Aí já começam a dividir-se, todo mundo briga para saber o que é o certo. O terceiro é que entra a liderança, que é viabilizar o certo, é fazer com que as coisas aconteçam. É muito mais complexo fazer as coisas acontecer do que saber o que é certo e o que é errado. Saber o que é certo e errado, quase todo mundo tem uma opinião, mas fazer as coisas acontecer é que faz o papel, que é o papel da liderança. E as coisas acontecer não dentro de uma redoma, mas dentro das dificuldades imensas, né? Tem que ter flexibilidade. Você tem restrições imensas o tempo inteiro, né? Tem recursos escassos, tanto materiais quanto pessoais, quanto legais, quer dizer, existe todo um entorno que dificulta as coisas. É como é que eu navego no meio dessas dificuldades sem perder a visão maior, mas ao mesmo tempo com flexibilidade, principalmente numa época que nem agora, para ir incorporando as mudanças que acontecem no meio ambiente que tu não previu. Eu, durante um longo tempo, eu acreditei que o estilo de liderança compartilhado, né, desenvolvendo o potencial das pessoas, delegando, que é a maneira que eu trabalho, fosse o único aceitável, o único que trouxesse resultados positivos. E, infelizmente, a vida é um pouco mais cruel do que isto. Eu vejo organizações com líderes autocráticos, né, com ambientes extremamente competitivos, e inclusive essa competição é a ponto de destruir as pessoas de certa forma, né, porque é extremamente angustiante. São modelos de negócio voltados muito para resultado e amarrando muito o resultado do que a pessoa ganha com o resultado da empresa. Portanto, empresas movidas bastante a premiação, e vejo muitas dessas organizações darem certo, serem efetivas, apesar de ser uma organização que eu não teria a menor condição de trabalhar. Não existe um tipo de liderança único, né? E pelo menos eficaz sob o ponto de vista de resultado. Pode existir sob o ponto de vista de realização das pessoas. Por isso que, como as pessoas são diferentes, é muito importante que num processo de seleção, num processo de uma pessoa participar de uma organização, essa seleção tem que ser feita de 2 mãos, isto é, ao a gente ir para uma empresa e sofrer uma entrevista, a gente ao mesmo tempo tem que fazer uma entrevista para saber se aquela empresa serve para mim, né? E do modo geral isso não é muito simples, porque existe uma correlação de força ruim. Quer dizer, o jovem ou a pessoa que está procurando emprego está frágil, ela precisa trabalhar ou quer trabalhar, então impõe menos isso aí. Então o processo de seleção, para ser bem feito pelo lado da empresa, você tem que muitas vezes perceber que a pessoa não tem essa força
de avaliar a empresa, se serve para ela. Então a seleção não é para saber se uma pessoa é melhor do que outra, mas se adequa à cultura e à função, né, pelas características da pessoa, melhor ou pior. Na minha maneira de compreender, total, né? Que nem eu disse, existem diversos modelos de gestão, mas os meus líderes, para quem eu trabalho, foi absolutamente decisivo para a minha realização, para eu ter o meu papel. Eu preciso que me deleguem e confiem em mim. E eu faço isso com meus subordinados, né? Eu confio e delego. Eu prefiro acompanhá-los e deixar eles fazer. Quer dizer, a minha meta o tempo inteiro não é que aquilo seja feito bem feito, é que ele aprenda a fazer aquilo. Sim. Porque, entende? Então, todo mundo que trabalha comigo trabalha no seu limite de possibilidades e responsabilidades. E ao longo do tempo também a gente vai aprendendo a saber os limites das pessoas e principalmente naquilo que eles são bons e aquilo que os motiva. E aí jogar, vamos dizer assim, para montar uma equipe, isso para mim me fascina, né? Eu faço isso para a organização inteira. O Fernando sempre pediu, quando tem alguém que está com problema, ou deslocado, ou mal aproveitado, ele pede para eu entrevistar e com isso eu consigo depois descobrir qual é o lugar onde a pessoa se daria melhor. Então eu não consigo imaginar alguém ter um desempenho se não tiver uma boa liderança. E outras pessoas, foi isso que eu estava dizendo que eu aprendi. Uma psicóloga uma vez usou para mim assim, que o Narciso só gosta do que é espelho. O que ela quis dizer é que eu acabo me cercando de pessoas que gostam disso, mas nem todas as pessoas gostam disso. Tem pessoas que gostam de ter uma chefia mais assertiva. Eu procuro conversar e compreender por quê. Muitas vezes tem muitas razões diferentes, inclusive a dimensão pessoal, né, que aconteceu agora. Isso é razoavelmente normal, ninguém consegue ficar motivado e bem o tempo inteiro. Porque o entorno muda, porque a pessoa muda, então essas crises, eu procuro fazer com que elas sejam um momento melhor de autoconhecimento, né, de possibilidade de crescimento. Então, você sabe que eu não acho que seja contraditório? Eu acho que a contradição maior na vida das pessoas é muito mais como equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Essa é muito mais difícil. Agora, no ambiente de trabalho, você tem colegas, você pode gostar e ter amizade para colega. Isso facilita o trabalho, eu acho.